Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades,
criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado.
Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas,
mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar.
E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo.
Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior.
Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava.
Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar.
Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar. Desde pequena eu sempre senti que o oceano me chamava. Mesmo depois de tudo que vivi na minha primeira jornada, eu sabia que minha história com o mar ainda não tinha acabado. Um novo chamado surgiu nas ondas, mais forte do que qualquer outro que eu já tinha ouvido. Desta vez não era apenas sobre descobrir quem eu sou, era sobre salvar algo muito maior. Naveguei para além dos recifes conhecidos, atravessando mares que nenhum dos meus antepassados tinha explorado. Em cada ilha que encontrei, ouvi histórias antigas sobre um perigo que ameaçava separar os povos do oceano para sempre. Eu sabia que não podia ignorar aquilo. Com coragem no coração e o vento ao meu lado, segui em frente, enfrentando tempestades, criaturas do mar e dúvidas que tentavam me parar. Porque aprendi algo importante: o oceano não chama qualquer pessoa. Ele chama aqueles que estão prontos para liderar. E enquanto eu continuar ouvindo a voz das ondas, nunca vou parar de navegar.